Opa, e aí? Hoje a gente vai estar assistindo aí, ó, The Last of Us Parte 2, me deixou traumatizado do canal Monete, acho que assim se fala. Apareceu pra mim, postou o vídeo tem 11 dias, apareceu pra mim agora. Tava aqui caçando alguns vídeos pra assistir aqui. E é isso. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre The Last of Us 2, que pra mim é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Assim como Uncharted 4 também está no mesmo nível que The Last of Us 2. E por incrível que pareça, é do mesmo estúdio. Bora. Se tem um estúdio que construiu uma reputação sólida ao longo dos anos, entregando narrativas marcantes aviadas a uma jogabilidade refinada, esse estúdio é a Naughty Dog. Fundada na Califórnia, nos Estados Unidos, a empresa sempre... Engraçado, tipo assim, beleza. O pessoal começa mais da Naughty Dog pela questão do The Last of Us e tal. Uncharted. Ah, mano. Não criticando, mas a narrativa de Uncharted, assim, se eu fosse colocar umas que são excelentes, assim, que são boas, assim, na minha opinião, fica o 2 e o 4. Acho que o 3 tem seus problemas e o 1 também tem seus problemas. Mas que o 2 e o 4, na verdade, né? Eu acho que eu falei 3 aí sem querer. Mas o 2 e o 4, acho que é tipo, absurdo. Mas todos os jogos ali são bem em cima da média. Claro, com o primeiro sendo mais datado. Aí o 2 sendo, né, o jogo do ano. O 3 sendo excelente também. Se não me engano, tem mais de 90 também no Metacritic. E o 4 sendo um dos melhores pra muitos aí. Tecnicamente, o 4 é meu favorito, não tem jeito. Mas o 2 é impressionante. Não tem como, tá ligado? O 2, ele, tipo assim, ele é uma evolução muito grande do primeiro, cara. Tanto em narrativa, tanto em combate também, tiveram algumas melhorias. Set pieces, ali que começou a parada da Naughty Dog. Tipo, se destacou bizarro. por buscar inovação constante, não apenas em Vou tentar evitar pausar muito, porque, mano, são 35 minutos de vídeo, então, bora. termos técnicos, mas principalmente na forma como constrói seus personagens e suas histórias. Cada jogo do estúdio carrega uma forte identidade visual, personagens carismáticos e relações humanas complexas que vão muito além do simples entretenimento. The Last of Us Part 2 surge justamente como a consolidação dessa filosofia, mais do que uma continuação direta. O jogo se propõe a expandir o universo criado no primeiro jogo, aprofundando temas como vingança, perda, culpa e as consequências das escolhas humanas. É uma obra que não tem medo de desconfortar o jogador, tanto narrativamente quanto emocionalmente, e que exige envolvimento e reflexão. Com toda certeza. Para quem não viu o meu vídeo sobre o primeiro jogo, eu recomendo assistir antes desse. Lá eu conto vários detalhes interessantes sobre o jogo. Mas agora, focando no segundo jogo, no vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer detalhe por detalhe a história. Na verdade, a história eu não vou contar ela inteira, vou apenas fazer um resumo e dar minha opinião, mas também trazer a ideia e desenvolvimento, os aspectos técnicos, bastidores, críticas e prêmios. Então, galera, se puderem deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço demais, porque esse é o primeiro grande vídeo do ano. Então, sem enrolação, bora falar de The Last of Us Parte 2. Eu vou encontrar. E aí eu vou matar. É o último Cada cada um deles, né? deles. A concepção de The Last of Us Parte 2 começou logo após o lançamento e o sucesso do primeiro jogo, em 2013. Desde o início, a Naughty Dog deixou claro que só produziria uma continuação caso houvesse uma história que justificasse a sua existência. Diferente do primeiro título, que tinha como tema central o amor e a proteção, a equipe decidiu que o segundo jogo exploraria sentimentos mais sombrios, como ódio, vingança e as consequências da violência. Neil Druckmann, diretor criativo do projeto, afirmou que a ideia principal do jogo nasceu da vontade de mostrar como ciclos de violência se formam e se perpetuam. A narrativa foi construída para desafiar o jogador emocionalmente, colocando-o em situações desconfortáveis e obrigando-o a enxergar a história sobre diferentes perspectivas. Essa escolha foi deliberada. O objetivo não era agradar a todos, mas provocar reflexão e discussão. O desenvolvimento do jogo começou oficialmente em 2014, utilizando uma versão aprimorada do motor gráfico interno da Naughty Dog. A equipe trabalhou intensamente na captura de movimentos e expressões faciais,
buscando um nível de realismo sem precedentes. Os atores passaram por longas sessões de performance capture, o que permitiu que emoções sutis fossem transmitidas de forma mais convincente, reforçando o peso dramático da narrativa. Outro foco importante durante o desenvolvimento foi a evolução da jogabilidade. A Naughty Dog buscou tornar os combates mais dinâmicos e imprevisíveis, aprimorando a inteligência artificial dos inimigos e aliados. O design dos cenários foi pensado para oferecer múltiplas abordagens, incentivando tanto o uso da furtividade quanto o confronto direto, sempre mantendo a sensação de vulnerabilidade do jogador. A ambientação também recebeu atenção especial. A equipe estudou referências reais, principalmente da cidade de Seattle, para criar cenários incríveis e detalhados. A natureza tomando conta das estruturas urbanas não foi apenas uma escolha estética, mas uma forma de reforçar o contraste entre o mundo em ruínas e a brutalidade dos conflitos humanos que ainda persistem. Após quase 7 anos de desenvolvimento, The Last of Us Part 2 foi lançado como um dos projetos mais ambiciosos da história da Naughty Dog. Seu processo de criação foi marcado por riscos criativos, alto investimento técnico e uma visão clara: utilizar videogame como uma ferramenta narrativa madura, capaz de contar histórias complexas e emocionalmente impactantes, mesmo que isso significasse dividir opiniões. O jogo foi lançado em 19 de junho de 2020, exclusivamente para PlayStation 4. Em meia pandemia, era um dos jogos mais aguardados do ano, porque todo mundo estava ansioso para ver a continuação da história de Joel e Abby. E bom, todos foram surpreendidos, porque todo mundo viu que não era uma história bonitinha e romântica de pai e filha. Era um jogo sobre vingança, traumas, relações humanas. E enfim, chegamos no momento que eu queria falar: a história. A história de The Last of Us Parte 2 começa 4 anos após os acontecimentos do primeiro jogo. Joel e Abby agora vivem em Jackson, uma comunidade fortificada no estado de Wyoming, onde os sobreviventes tentam levar uma vida relativamente estável. O Joel trabalha como patrulheiro, ajudando a proteger a cidade, enquanto a Abby cresce tentando se adaptar a essa nova realidade. Apesar da aparente normalidade, existe uma tensão silenciosa entre Joel e Abby. A Abby carrega dúvidas sobre o que realmente aconteceu no Hospital dos Vagalumes. Ela sente que o Joel mentiu, mas não tem provas concretas. Essa desconfiança cria um distanciamento emocional entre os dois, perceptível em pequenos diálogos e atitudes. O Joel, por sua vez, ele tenta se aproximar, mas ele carrega o peso de sua decisão passada e evita confrontar a verdade. Como o primeiro jogo, né, como ele falou, né, aquela parada sobre paixão, amor e conexões humanas, né? Vínculos, né? O 2 também não só ele aborda ciclos de ódio e toda essa carga mais negativa, né? Mais pesada do jogo, mas ele também tem a parte, né? Com certeza, o jogo todo de conexões com outras pessoas, tá ligado? E como essas conexões podem ser benéficas e maléficas, assim, no sentido de do que tá acontecendo no momento, tá ligado? Traumas, problemas psicológicos, tanto que em vários momentos, assim, no 2, a Ellie, tipo assim, em determinados momentos, né, que ela vai passando e vai matando, assim, a galera, ela vai ficando muito quebrada, assim, mentalmente, tá ligado? E o jogo, até dentro da gameplay, eles colocam muito isso pra você sentir isso, assim. Então, você mata um cachorro, alguém grita o nome do cachorro, é muito mais externalizado, né, o sentimento. Então, é uma porrada que tu toma, assim, o cara vai tomando e no final do jogo tu tá tipo assim, cara, mano, o que eu acabei de jogar, tá ligado? É meio nesse nível. E também é sobre também conexões também das pessoas, né? A conexão da Ellie, do Joel, a conexão um pouco do Jesse com a Ellie, da Dina com a Ellie. Tem muito isso também, né? Não é só apenas o ódio em busca de vingança. É muito mais do que isso. Em um flashback, o jogo mostra o ponto de vista de Abby Anderson. Anos antes, no Hospital dos Vagalumes, a Abby encontra o corpo de seu pai, o cirurgião responsável por operar Abby. Ele foi morto por Joel durante a fuga. A partir desse momento, a Abby jura vingança e passa anos treinando e se fortalecendo, integrando-se à Frente de Libertação de Washington, WLF.
um grupo militar que controla Seattle. Agora de volta ao presente, durante uma patrulha nos arredores de Jackson, o Joel e seu irmão Tommy salvam Abby de uma horda de infectados, sem saber quem ela é. Eles a acompanham até um chalé onde estão os outros membros do grupo. Lá, a Abby revela sua identidade e executa sua vingança. O Joel é brutalmente espancado e morto com um taco de golfe, enquanto a Abby chega tarde demais e é forçada a assistir. Põe ela no chão! Larga! Segura ela! Larga, porra! Sua puta! Aí, já deu! Você já se vingou, tá? Já deu! Solta! Vocês estão fodidos! O que tá rolando? Solta ele! Quem é essa? Solta Ela entrou ele! escondida. Por que você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém. Porra, o que você esperava? O Owen botou Vamos todo vazar antes mundo que a no cidade bolso toda aí. venha pra cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Joel! Levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! Queima no inferno, pendejo. Eu vou matar vocês! Não! Tá fazendo o quê? Uma limpa. É, filho. Tudo que vai e volta. Foda-se, porra. Eu vou matar vocês! Foda-se, sua Guarda lá em cima que eu mandei. Ai, porra! Ellie. Sinto muito. Jesse! Eles estão aqui embaixo! Não. Não. A morte de Joel destrói Abby emocionalmente. Consumida pelo ódio e pela culpa, ela decide partir para Seattle em busca de Abby, mesmo com os avisos de Tommy e da liderança de Jackson. Dina, sua amiga e interesse amoroso, decide acompanhá-la. Seattle é apresentada como uma cidade em guerra entre a WF e os Serafistas, uma seita religiosa extremista. Ao longo de 3 dias, Abby e Dina enfrentam infectados, soldados e armadilhas, enquanto rastreiam os membros do grupo de Abby. Durante esse período, Dina revela que está grávida, o que torna a jornada ainda mais tensa. A Abby passa a eliminar um a um os aliados de Abby. Ela interroga, tortura e mata, cruzando limites morais cada Pô, nem vez deixou mais a mina graves. matar o- Em um desses confrontos, terminar ela a partidinha mata no Nora PS Vita. de forma extremamente violenta, mesmo sabendo que isso a traumatiza profundamente. Em outro momento, Abby mata Owen e Mel, sem saber que Mel estava grávida, o que a deixa em choque ao perceber até onde chegou. Curiosidade, pra quem não sabe, essa cena... Em inglês aqui, você meio que consegue escutar ele falando pregnant, tá ligado? Tipo, she's pregnant. Só fui perceber isso depois quando eu vi uma gameplay do Selbit jogando, aí ele comenta que ele tava jogando em inglês. É, porque em português isso aparece inaudível, tá ligado? Mas em inglês você meio que você consegue meio que escutar. Tipo, she's pregnant. Pregnant. Tipo, pregnant, tá ligado? Dá pra você perceber. Aí tanto que aí ele vai olhar, tá ligado? Bizarro, mano. Não.
Mas só em... Nossa, essa cena na série é horrorosa, irmão. Puta que pariu, velho. É horrorosa mesmo. Calma, calma, calma. Ei, ei. Desculpa. Tá tudo bem. Vambora. Vamos. Tá tudo bem. Enquanto isso, Tommy está em Seattle, seguindo sua própria trilha de vingança. O caos se intensifica até que Abby finalmente confronta Abby em um teatro abandonado. A Abby mata Jesse, fere Tommy gravemente e confronta Abby Nossa, e mano. Dina. Que balaço, irmão. Ele tá contando meio que colodando... Jesse, Levanta! Nossa, que bala, Mãos pra irmão. cima, senão atiro nele também! Não faz isso, Ellie! Sai daqui! Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Cala essa porra! Merda, eu vou atirar. para! Para! Larga a arma. Larga a arma! Merda! Não! Eu sei porque matou o Joel. Ele fez o que fez pra me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele. Você Deixa. matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. Deixamos vocês viverem. Anyway. Vocês desperdiçaram. Expressão facial, mano. Caralho. Jogo do PS4, família. A situação só não termina em massacre porque Bev, um jovem que acompanha Abby, a impede de continuar. Nesse ponto, a narrativa retorna alguns dias no passado e passa a acompanhar Abby como personagem jogável. A história então revela a sua perspectiva, mostrando que Abby não é uma viva simples, mas alguém igualmente marcada pela dor. Após a morte do pai, a Abby se afasta Na emocionalmente. verdade, só pra contextualizar aqui, ele errou nessa parte aqui, eu acho. Porque isso aqui, gente, é só depois que você joga com a Abby, tá? Quando acontece isso E aqui, vocês ó. desperdiçaram. Aí basicamente não. Você pula. Ó, você pula, joga com a Abby. Aí você joga toda a parte com a Abby. A Depois. situação só não termina em massacre porque Ele basicamente ele errou a cronologia aí. Bev, um jovem que acompanha Abby, a impede de continuar. Nesse ponto, Abby como personagem jogável. A história então revela a sua perspectiva, mostrando que Abby não é uma viva simples, mas alguém igualmente marcada pela dor. Após a morte do pai, a Abby se afasta emocionalmente de todos, incluindo Owen, seu antigo amor. Durante uma patrulha, Abby conhece Yara e Bev, dois irmãos que fugiram dos serafistas após Bev ser condenada à morte por desafiar as tradições do grupo. A Abby então decide ajudá-los, iniciando um processo de redenção pessoal. Ela passa a questionar suas próprias ações e a violência que a cercava. Ao longo de sua jornada, a Abby enfrenta tanto serafistas quanto a própria WLF, rompendo com o grupo ao tentar salvar Bev. Em um dos momentos mais intensos da história, a Abby invade a Ilha dos Serafistas em meio a uma guerra total, conseguindo resgatar Bev, enquanto a Yara morre tentando protegê-los. Após esses eventos, a Abby retorna ao teatro, onde confronta Abby. Como já mostrado anteriormente, ela poupa Abby. Aqui ele errou também na cronologia também. Que é basicamente. Porque meio que tá ficando. Tá dando meio uma confundida. Beleza, ele vai lá. Tem a cena toda de serafita e tal. Aí eles voltam pro aquário e a Abby vê os amigos mortos. E nisso, ela até vomita e tal. Nisso tem um papel lá, que era o papel que tava com a Ellie. Que era sobre o negócio do teatro lá. Que era um mapa, né? Tanto que o Levi pega esse papel, que era o que a Ellie tava marcando, e encontra
o mapa e dá pra Abby. Aí que a Abby descobre onde ela tá, entendeu? Dina, Tô meio decidindo confuso quebrar o aqui. ciclo de violência naquele momento. Aí tanto que é por isso que Depois, ela a sabia Abby que ele tava vive no em uma teatro. fazenda com Dina e o bebê, tentando levar uma vida pacífica. No entanto, Abby sofre de fortes traumas, pesadelos e crises de ansiedade. Ela não consegue superar a morte de Joel, e quando o Tommy reaparece trazendo informações sobre o paradeiro de Abby, Abby decide partir novamente, mesmo sabendo que isso pode custar tudo o que ainda tem. Abby viaja até Santa Bárbara, onde encontra Abby capturada por um grupo de escravistas conhecidos como Rattlers. Abby e Abby estão presos, enfraquecidos e torturados. Abby liberta Abby, mas a obriga a lutar até a morte na praia. Durante o confronto final, Abby tem a vantagem e está prestes a matar Abby, mas é interrompida por uma memória de Joel. Agora não de sua morte, mas de um momento de reconciliação. Abby então percebe que continuar aquele ciclo não trará paz. Ela decide poupar Abby e a deixa partir com Abby. Abby retorna à fazenda e encontra a casa vazia. Dina foi embora. Abby tenta tocar violão, mas perdeu 2 dedos durante a luta, o que a impede de tocar corretamente. Incapaz de continuar aquela ligação com Joel, ela deixa o instrumento para trás e parte sozinha, sem um destino definido. O jogo termina sem redenção plena ou final feliz, apenas com a ideia de que escolhas têm consequências e que sobreviver nem sempre significa e a música vencer. do final toca, E essa é a né? história resumida de The Last of além Us da Parte 2, dissolução. galera. Eu sei que muita gente já conhece a história, mas dói toda vez que você relembra tudo o que aconteceu aqui. Esse jogo não é fácil de digerir, porque ele mexe diretamente com o psicológico do jogador. Ele não quer te agradar, ele não quer te confrontar e muito menos te dar um final satisfatório no sentido tradicional. Ele quer te provocar. A história de The Last of Us Parte 2 faz a gente refletir sobre consequências, sobre até onde o ódio pode levar uma pessoa e sobre como a vingança nunca vem sem um preço alto. Não existe herói ou vilão bem definidos aqui. Todos os personagens estão quebrados de alguma forma. Todos perderam alguém. Todos acham que estão fazendo o que é certo dentro da própria dor. O game também coloca em situações extremamente desconfortáveis de propósito. Ele te força a enxergar o outro lado, mesmo quando você não quer. No começo, é impossível não sentir raiva da Abby, mas conforme a narrativa avança, você percebe que ela é tão vítima quanto a Abby. Isso não apaga o que ela fez, mas faz você entender que aquele mundo não permite escolhas limpas. Abby, por sua vez, é talvez uma das personagens mais bem escritas da história dos games. A jornada dela é dolorosa, pesada e cheia de decisões ruins, mas totalmente humanas. Em vários momentos você não concorda com o que ela faz, mas entende o porquê, e isso é o que torna tudo tão forte. O final do jogo resume perfeitamente a mensagem da obra. Não existe vitória, não existe recompensa, só sobra o vazio, a perda e a sensação de que talvez tudo pudesse ter sido diferente se alguém tivesse parado antes. The Last of Us Parte 2 não é uma história feita para agradar todo mundo, e talvez exatamente por isso ela seja tão marcante. É um jogo que fica com você mesmo depois que os créditos sobem. Um jogo que incomoda, machuca e faz pensar, e gostando ou não das decisões narrativas, é impossível negar o impacto que essa história tem. Até Agora, hoje tem sobre a morte dessa do Joel, é impossível não dizer que ela é extremamente dolorosa e cruel. É um daqueles momentos que marcam o jogador de forma definitiva. E quando muita gente diz que largou o jogo naquele ponto, isso só mostra o carinho, o apego e o respeito que esse personagem conquistou ao longo dos anos. O Joel não é apenas um protagonista, ele é alguém que o jogador aprendeu a acompanhar, entender e de certa forma proteger. Mas também é importante falar a verdade. O Joel nunca foi um herói clássico, ele não é aquele personagem puro que sempre faz o certo, salva o mundo. Joel é um sobrevivente experiente, moldado por perdas, escolhas difíceis por um mundo que não oferece segundas chances. Desde o início do surto do Cordyceps, ele aprendeu que sobreviver muitas vezes significa tomar decisões moralmente questionáveis. Tudo que o Joel faz ao longo da sua trajetória é motivado por proteção. Ele faz o que for preciso para continuar vivo e principalmente para salvar as pessoas que estão ao redor dele. Isso inclui mentir, matar e cruzar limites que muitos não teriam coragem de atravessar. Essas escolhas não fazem dele um vilão, mas também não o colocam como herói.
elas o tornam humano. A morte de Joel, por mais injusta e brutal que pareça, é uma consequência direta do mundo que ele viveu e das decisões que tomou. Não significa que ele merecia aquele fim, mas mostra que naquele universo ninguém está livre das consequências do próprio passado, e é exatamente isso que torna essa narrativa tão forte e realista. No fim, a história de The Last of Us Parte 2 não é sobre vingança, nem sobre quem estava certo ou errado, é sobre consequências, é sobre como o ódio corrói, como a dor se espalha e como cada escolha, por menor que pareça, deixa marcas profundas em quem vive nesse mundo. O jogo mostra que a violência nunca encerra um conflito, ela apenas cria outro. Cada ato gera uma reação, cada perda alimenta mais raiva, e esse ciclo parece infinito até que alguém decide parar. A Abby entende isso da forma mais dolorosa possível, não porque venceu, mas porque perdeu tudo no processo. The Last of Us Parte 2 é uma história pesada, desconfortável O jogo mostra e consequências, extremamente do mundo humana. quebrado, tá Ela ligado? não oferece respostas Mundo fáceis quebrado, nem finais felizes. Em vez disso, entrega reflexão, empatia onde e a certeza cada um de tem que seu às grupo e vezes vai tentar manter o seu grupo sobreviver da não significa da vencer, forma de significa achar mais aprender coisa, a tá seguir em ligado? frente com as Precisa matar cicatrizes o outro que grupo, eu ficaram. faço isso, tá ligado? Eu acho que o único grupo, assim, que é mais de boas é o grupo de Jackson mesmo, né? Até porque Jackson foi feito pra isso, né? Uma Nos segunda aspectos chance. Né? técnicos, O próprio The Last of Tommy, Us né? Parte Fala isso no 2 é primeiro uma das jogo, né? produções mais impressionantes da sua geração. Mas A os Naughty outros Dog grupos não, elevou filho. o padrão de qualidade ao máximo, explorando o limite do hardware do PlayStation 4 de uma forma que poucos estúdios conseguiram. O Uncharted O 4 fez trabalho isso no começo da gráfico geração é também, mas extremamente detalhado. os caras ainda Os conseguiram cenários melhorar apresentam um nível de no The Last of Us realismo 2. alto, com vegetação densa, iluminação dinâmica e ambientes que contam histórias por si só. A Naughty Dog sempre Cada tenta área buscar transmite o máximo do abandono, videogame. decadência Tô empolgado e pra saber o que eles vão fazer reforçando com a atmosfera do Intergalactic. mundo pós-apocalíptico. Os efeitos climáticos, como chuva e neblina, contribuem diretamente para a imersão. As animações merecem destaque especial. Os movimentos dos absurdo. personagens são naturais e fluidos, tanto em exploração quanto em combate. Pequenos detalhes como expressões faciais, respiração ofegante e reações ao ambiente tornam os personagens mais críveis. O sistema de captura de movimento e de expressões faciais ajuda a transmitir emoções sem a necessidade de diálogos constantes. O design de som é outro ponto forte. O áudio direcional permite identificar inimigos pelo som dos passos, da respiração ou de objetos sendo movimentados. Isso impacta diretamente a jogabilidade, especialmente nos momentos de stealth. Cada arma possui identidade sonora própria e os sons do ambiente reforçam a sensação constante de tensão. A inteligência artificial também se destaca. Inimigos se comunicam entre si, cercam o jogador, reagem à perda de aliados e se adaptam às ações do personagem. Da mesma forma, os companheiros controlados pela IA agem de maneira mais realista, ajudando sem comprometer a tudo evoluiu, não tem furtividade, como falar. o que era uma crítica Quando tu joga o comum 2, o em 1, jogos porra, pelo amor anteriores. de Em Deus. termos de Quando tu desempenho, joga o o 2, jogo tu vê o apresenta uma primeiro. estabilidade impressionante para um título tão ambicioso Joga no o primeiro, tu PS4, acha- com poucos problemas técnicos no lançamento. Tu acha A otimização fraco a primeira garante uma gameplay. experiência fluida, mesmo em dois, momentos de pô, tá ação doido. intensa ou em áreas mais abertas. Além do que já foi citado, The Last of Us Part 2 se destaca pelo cuidado extremo com o design de níveis. Os cenários são semi-abertos, oferecendo múltiplas rotas, abordagens diferentes e liberdade para o jogador decidir como enfrentar cada situação. Essa estrutura favorece o stealth, o combate direto ou uma mistura dos dois, aumentando a imersão e o senso de sobrevivência constante. O sistema de certeza. física e interação com o ambiente também merece destaque. Vidros quebram de forma realista, objetos podem ser usados como distração Não, e o cenário level reage design, aos game design, esses jogos são muito bons. A vegetação Principalmente alta level design, né? permite se Os níveis, esconder, assim, você vê, tá rastejar ligado? Tudo é e muito bem planejar feito pra você. emboscadas, enquanto espaços fechados criam momentos de tensão intensa. Tudo isso Conta a faz história com que daquele cada lugar. encontro seja único. Faz Outro a gameplay, ponto né? técnico A variação importante de é o mecânicas que sistema você de tem ser bem acessibilidade, utilizado. que se tornou referência na indústria. Ah, o O sistema de game oferece acessibilidade veio dezenas nesse de jogo aí, né? opções para jogadores com diferentes necessidades, muita incluindo coisa, né? assistência visual, sonora e motora. Essas opções não comprometem. Teve um vídeo de um carinha, mano, que ele até chora, mano, só de lembrar. Ele foi vendo as opções de acessibilidade, mano, ele tava chorando, mano, ele chorou, velho.
de tanta coisa que esse jogo tem, véio. É foda, mano. Pro cara que necessita, é impressionante. Tem a experiência, mas ampliam o acesso ao jogo de forma respeitosa e inteligente, algo que poucos títulos fazem com esse nível de profundidade. A trilha sonora também é combinada ao design de som, é utilizada de maneira extremamente estratégica e muitas vezes a música é quase inexistente, dando espaço ao silêncio e aos sons do ambiente, o que aumenta a tensão. E quando a trilha surge, ela é sutil, emocional e precisa, reforçando momentos importantes sem exageros. O sistema de progressão é simples, mas bem integrado à narrativa. As melhorias de habilidades e armas não transformam os personagens em máquinas de combate, mantendo a sensação de vulnerabilidade. E cada upgrade é pensado para reforçar a sobrevivência e não o poder excessivo, o que mantém o equilíbrio do jogo. Até mesmo os pequenos detalhes técnicos fazem diferença. Marcas no chão, rastros de sangue, roupas molhadas ou sujas e ferimentos visíveis permanecem por longos períodos, reforçando o realismo. Essas escolhas ajudam a contar a história visualmente, sem a necessidade de explicações. No geral, The Last of Us Part 2 é um exemplo de como a excelência técnica pode caminhar junto com narrativa e jogabilidade. Nada ali está apenas para impressionar visualmente. Cada aspecto técnico existe para servir a experiência, a tensão e a carga emocional que o jogo se propõe a entregar. Mas tão bem feito que é. Tá doido. Os bastidores de The Last of Us Part 2 revelam o nível de ambição e complexidade por trás de uma das produções mais marcantes da indústria dos games. Desde o início, a Naughty Dog tinha o objetivo de criar não apenas uma continuação, mas uma experiência que desafiasse o jogador emocionalmente e tecnicamente. O desenvolvimento do jogo começou logo após o lançamento do primeiro The Last of Us, mas a ideia central só tomou forma anos depois. Neil Druckmann, diretor criativo, afirmou diversas vezes que a equipe só seguiria com a sequência se encontrasse uma história que justificasse a sua existência. O foco desde o início foi trabalhar temas difíceis como vingança, empatia e a quebra da visão tradicional de herói e vilão. A produção foi longa e exigente, envolvendo centenas de desenvolvedores ao longo de vários anos. A Naughty Dog investiu pesado em tecnologia de captura de movimento e expressões faciais, realizando sessões extensas com os atores para capturar não apenas diálogos, mas reações sutis, linguagem corporal e emoções silenciosas. Muitas cenas foram gravadas como se fossem filmes. Com direção cinematográfica detalhada, os atores tiveram um papel fundamental no processo criativo. Troy Baker como Joel e Ashley Johnson como Ellie e Laura Bailey como Abby participaram ativamente da construção emocional dos personagens. Laura Bailey, inclusive, recebeu forte reação negativa de parte do público após o lançamento do jogo, algo que gerou debates sobre os limites entre ficção e realidade e evidenciou o impacto da narrativa. Outro aspecto marcante dos bastidores foi o sigilo extremo. Informações sobre a história foram mantidas em segredo até mesmo dentro da própria equipe para evitar vazamentos. Ainda assim, parte do enredo acabou vazando antes do lançamento, o que gerou controvérsia e dividiu a comunidade antes mesmo do jogo chegar ao público. O período de desenvolvimento também ficou marcado por discussões sobre condições de trabalho, conhecidas como crunch. Relatos indicaram jornadas intensas e desgaste da equipe, o que abriu debates importantes sobre práticas na indústria. A Naughty Dog posteriormente afirmou ter buscado mudanças internas após o lançamento do jogo. Mesmo com as polêmicas, The Last of Us Part 2 foi amplamente reconhecido pela crítica, recebendo diversos prêmios de jogo do ano e consolidando-se como um marco técnico e narrativo. Os bastidores mostram que o impacto do jogo vai muito além da tela, refletindo decisões criativas ousadas, desafios humanos e um alto custo emocional para todos os envolvidos. The Last of Us Part 2 foi um dos jogos mais elogiados e ao mesmo tempo mais criticados de sua geração. Desde o lançamento, o título dividiu opiniões de forma intensa, gerando debates que vão muito além da qualidade técnica ou da jogabilidade. Grande parte das críticas se concentra nas decisões narrativas. A morte de Joel logo no início da história foi um choque para muitos jogadores, principalmente para aqueles que criaram uma forte ligação emocional com o personagem. Para parte do público, essa escolha foi vista como abrupta, cruel
e difícil de aceitar, gerando rejeição imediata à narrativa. Outro ponto bastante debatido foi a estrutura da história, especialmente a mudança de perspectiva para a personagem Abby. Muitos jogadores não se sentiram confortáveis em controlar uma personagem responsável por um ato tão traumático, interpretando essa decisão como uma tentativa forçada de gerar empatia. E para esse grupo, a quebra de ritmo e o tempo dedicada a Abby prejudicaram o envolvimento com a jornada da Abby. Que esse jogo Também houve críticas da relacionadas ao tom excessivamente pesado da narrativa. O game é constantemente sombrio, violento e emocionalmente desgastante, o que pode tornar a experiência cansativa para alguns jogadores. E diferente de outras obras, The Last of Us Part 2 raramente oferece momentos de alívio, o que reforça sua proposta, mas também limita seu apelo para um público mais amplo. Por outro lado, muitos críticos e jogadores defenderam essas escolhas como parte essencial da identidade do jogo. A proposta nunca foi agradar ou oferecer conforto, mas provocar reflexão e desconstruir expectativas. A narrativa arriscada é vista por esse grupo como um exemplo de maturidade nos videogames, tratando temas complexos de forma direta e sem concessões. Apesar das críticas narrativas, há um consenso quase unânime em relação aos aspectos técnicos, gráficos, animações, trilha sonora e design de som e inteligência artificial são amplamente elogiados, sendo considerados referência na indústria. Mesmo entre os críticos da história, poucos contestam a excelência técnica do jogo. No fim, The Last of Us Part 2 se tornou um exemplo claro de como uma obra pode ser tecnicamente impecável e ainda assim profundamente divisiva. Ele não busca agradar a todos, mas deixa uma marca cara, até hoje tem polêmica do jogo, justamente por suas escolhas ousadas, escolhas que continuam sendo discutidas anos após o lançamento. No quesito reconhecimento, The Last of Us Part 2 se consolidou como um dos jogos mais premiados da história da indústria, mesmo sendo um título extremamente divisivo entre os jogadores. O impacto técnico, artístico e narrativo do jogo foi amplamente reconhecido por críticos e premiações ao redor do mundo. O maior destaque veio no The Game Awards 2025, onde o jogo venceu 7 prêmios, incluindo o Jogo do Ano, Melhor Direção, Melhor Narrativa, Melhor Direção de Arte, Melhor Design de Áudio e Melhor Performance, que a Laura Bailey ganhou como Abby, e Melhor Jogo de Ação-Aventura. Foi uma das performances mais dominantes da história do evento. Além disso, o jogo acumulou prêmios em diversas outras cerimônias importantes, como o BAFTA Games Awards, DICE Awards e o Golden Joystick Awards, e também vários outros eventos de crítica especializada. Somando todas as premiações e reconhecimento ao redor do mundo, The Last of Us Part 2 ultrapassou a marca de 300 prêmios de jogo do ano, tornando-se por um período o game mais premiado da história. Esses prêmios não se limitaram apenas à narrativa. O trabalho técnico da Naughty Dog foi constantemente elogiado, especialmente nas áreas de animação, atuação, acessibilidade e design sonoro. O game também foi reconhecido por estabelecer novos padrões de inclusão, oferecendo um dos sistemas de acessibilidade mais completos já vistos em um videogame. Independentemente das opiniões pessoais sobre a história, a Sony também isso foi importante, né? Porque depois de todos os jogos da Sony, os caras investiram pesado em acessibilidade. Teve o Horizon Forbidden West, que teve bastante, o God of War Ragnarok, o próprio Spider-Man 2. Os prêmios mostram que The Last of Us Part 2 deixou uma marca profunda na indústria. Ele se tornou um ponto de referência sobre até onde os videogames podem ir como forma de arte, narrativa e expressão emocional. Mas enfim galera, esse foi então o vídeo sobre The Last of Us Part 2. Um jogo que, gostando ou não das escolhas narrativas, deixou uma marca profunda na indústria e nos jogadores. É uma experiência pesada, desconfortável em alguns momentos, mas extremamente bem construída em praticamente todos os aspectos. Tudo isso que eu falei aqui só mostra o quanto The Last of Us Part 2 é uma obra corajosa e complexa, um jogo que não teve medo de dividir opiniões, de quebrar expectativas e de tratar o jogador como alguém capaz de lidar com temas difíceis. Independentemente de gostar ou não da história, é impossível negar o cuidado, a ambição e o impacto que esse jogo teve na indústria e em quem viveu essa experiência do começo ao fim. Esse jogo é incrível e me marcou muito, não apenas pela história pesada e pelas decisões difíceis que ele apresenta, mas pela forma como tudo é construído com cuidado, respeito e intenção. É um tipo de experiência que vai além do entretenimento,
que te faz refletir, sentir e repensar personagens e escolhas mesmo depois que os créditos sobem. O jogo The não Last se of Us Part propõe 2 é a daqueles agradar, jogos tá que ligado? ficam Ele se com propõe a você mostrar por uma muito história, tempo. contar uma E história. isso pra mim é o que define uma É. obra realmente É isso. marcante. Tanto que o fim e se dele você é concorda ou discorda de algo que foi dito vazio. aqui, deixa seu comentário, porque esse jogo sempre gera boas discussões. Se você curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu demais por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. É isso. Não tem muito o que falar. The Last of Us pra mim é um dos jogos mais absurdos já feito, tá ligado? Acho que. Cara, eu sempre fico na dúvida entre Uncharted 4 e The Last of Us 2, assim, né? Mas The Last of Us, acho, claro, ele tem outra pegada do Uncharted 4. O Uncharted 4 ele é muito mais minha franquia favorita, né? Uncharted. Mas é mais sessão da tardezão e tal. Os personagens também são incríveis. Mas The Last of Us 2 é diferente, mas ele tem uma carga muito pesada, mas nem nesse sentido. É uma parada que eu nunca imaginei ver num jogo de videogame, tá ligado? Do jeito que foi feito. É bizarro, mano. É uma parada surreal, tá ligado? E é um jogo que. Tanto que, porra, não é só eu que tô falando isso, né? Muitas pessoas falam, tipo assim, caralho, mano, ninguém esperava que esse jogo seria assim, tá ligado? Então é isso. Adorei o vídeo, muito bom. Algumas coisas assim, né, do roteiro que ele fez, ele pulou algumas coisas, mas no quesito completo foi um ótimo vídeo. Gostei bastante. O link do vídeo original tá aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, fui.